Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, o segmento das nossas videoaulas. Bem, nesse contexto de consequência, vamos tratar aqui pontualmente, pessoal, do princípio da boa-fé. Ok? O princípio da boa-fé. Bem, pessoal, nesse sentido aqui, dando segmento, passamos aqui, só um instante. Beleza, olha aqui, pessoal, vamos voltar aqui esse quadrozinho bonitinho e vamos aqui tratar o princípio da boa-fé objetiva. Nesta aula, pessoal, iremos fazer a distinção entre boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva, o alcance da boa-fé, enfim. Vamos tratar pontualmente desses contextos, dessas informações essenciais. Primeiramente, pessoal, retomando o raciocínio anterior, o princípio da boa-fé objetiva, também chamado de princípio da eticidade, ele consiste, na realidade, de uma restrição ao próprio alcance do princípio do pacta sunt servanda. Esse princípio, portanto, ele cria uma zona de limitação ao princípio do pacta sunt servanda, na medida e na consequência que evita, coíbe comportamentos egoísticos ou individualistas por parte dos contratantes em desprestígio com a lealdade, com a probidade perante as partes ali que estejam trabalhando à vença. Nessa medida de consequência, pessoal, o princípio da eticidade, ele transborda um alcance também social, na medida de consequência que ele propicia o próprio aperfeiçoamento das cláusulas contratuais, viabilizando, pessoal, a chamada justiça social, que vai desaguar naquilo que nós já estudamos, que é o princípio da socialidade. Bem, nesse contexto de consequência, nós temos que analisar que o princípio da boa-fé objetiva vai trazer uma nova percepção da formação dos contratos, vai trazer uma nova linguagem para a própria construção dos contratos, sua estruturação, sua execução, até chegarmos no adimplemento da relação jurídica obrigacional. Bem, nesse contexto de consequência, nós temos que analisar e conhecer 5 momentos, repito, 5 momentos, que vão envolver, na realidade, em fases das quais o princípio da boa-fé objetiva estará ali se apresentando. Veja que nessas 5 fases vão envolver o início do contrato, o meio do contrato, o fim do contrato e depois, pessoal, a fase pós-contratual. Bem, assim sendo, pessoal, vamos aqui indicar as 5 fases que vão nortear toda a construção do contrato quanto à sua execução, adimplemento e pós-fase contratual, em que vai ser impregnado o princípio da boa-fé objetiva. A primeira delas, pessoal, são as chamadas tratativas prévias ou preliminares. Primeira, tratativas prévias ou preliminares. A 2 é a formação do vínculo obrigacional. A 3 é a execução do contrato. A 4 é o adimplemento da obrigação avançada. A 5 são os deveres anexos ou secundários à própria relação jurídica obrigacional. Vou repetir. A primeira são as tratativas prévias ou preliminares. A segunda é a formação do vínculo obrigacional. A terceira é a execução do contrato. A quarta é o adimplemento da obrigação avançada. A 5 são os deveres anexos ou secundários à própria relação jurídica obrigacional. Tudo bem? São 5 fases, 5 momentos em que na prática é dado a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Então vamos analisar cada uma dessas fases. A primeira delas, pessoal, vai envolver as tratativas prévias ou preliminares. Aqui nós não temos, repito, nessa primeira fase, que é as tratativas prévias ou preliminares, nós não temos nenhum vínculo obrigacional. Cuidado! Não há nenhum vínculo obrigacional. O que há aqui, pessoal, é o comprometimento sincero das partes para que seja feito o aperfeiçoamento do vínculo jurídico obrigacional. Veja, pessoal, que aqui não se trata de meras suposições, de meras cogitações. Não. Aqui as partes se apresentam-se uma com as outras para estabelecer um vínculo sincero para o aperfeiçoamento do vínculo jurídico obrigacional. Essa é a primeira etapa, essa é o primeiro momento que deve ser analisado para a aplicação da boa-fé objetiva na formação dos contratos.
Assim sendo, pessoal, não há ainda o desenvolvimento de vínculo obrigacional. Mas tem uma informação associada bastante importante nesse momento, que é o seguinte, pessoal. É nesse momento em que vai estabelecer o esboço de todo o conteúdo do contrato e de toda a execução do mesmo. Nesse sentido, deve ser feito todas as discussões necessárias para que não haja brechas indesejadas, lacunas indesejadas entre as partes. Essa fase, portanto, pessoal, ela é essencial porque ela vai trazer toda a estruturação do contrato. Bem, superada a primeira fase, partindo para a segunda, que é a formação do vínculo obrigacional, ela indica necessariamente o momento em que ocorre a celebração do pacto obrigacional. Aqui nós temos já, pessoal, o início do contrato propriamente dito. Aqui nós temos a primeira fase, a estruturação do contrato, a segunda, a celebração do contrato. Nesse sentido e consequência, nada impede que as próprias partes venham a anexar novas cláusulas, novas conjecturas, para que haja o real aperfeiçoamento do contrato. Isso não vai ser empecilho, isso não vai ser um impedimento para a própria execução do contrato. E falando em execução do contrato, pessoal, é a nossa terceira fase. Aqui, pessoal, na execução do contrato, nós temos, portanto, o implemento das cláusulas contratuais. Repito, na execução do contrato, nós temos o implemento das cláusulas contratuais. De tal maneira, da amplitude, pessoal, que as partes devam agir com lealdade e eticidade no cumprimento das condições ali avançadas. Aí eu remeto com vocês a leitura dos artigos 421 e 421-A do Código Civil Brasileiro. Bem, a quarta e penúltima etapa, ou fase, ou momento, é chamado de adimplemento da obrigação avançada. Pessoal, adimplemento da obrigação avançada é, em síntese bem sutil, simplesmente o encerramento, o exaurimento, a conclusão do objeto pactuado. Adimplemento, pessoal, não é a mera extinção do contrato, como muitas pessoas dizem, não. O adimplemento é a conclusão do contrato, é o exaurimento da obrigação pactuada, é a conclusão. Nesse sentido e consequência, pessoal, vai ter como consequência do exaurimento ou conclusão do objeto contratado a extinção do contrato. É aí, nesse sentido e consequência, peço-lhes para dar uma lida nos artigos 304 e seguintes do Código Civil, que tratam especificamente desse contexto associado. Agora, pessoal, evidentemente que havendo uma falha por parte de uma das partes contratantes, vai ensejar a chamada perdas e danos. Nós vimos o artigo 389, 402, 404 do Código Civil. Então vai surgir a perdas e danos. E a perdas e danos, pessoal, relativo ao devedor faltoso, devedor inadimplente, vai estar em correlata incidência os juros, a atualização monetária, com base em índices oficiais, além dos próprios honorários advocatícios, que vão ser cobrados contra e desfavor do devedor. Veja, pessoal, que tudo isso é uma resposta ao pacta sunt servanda. As perdas e danos, os juros, as multas, isso tudo, pessoal, é uma resposta da lei à própria existência do pacta sunt servanda. Por fim, pessoal, a última e quinta fase, momento ou etapa do contrato são chamados deveres anexos ou secundários. Repito, a quinta e última fase, etapa ou momento é chamado de deveres anexos ou secundários à relação jurídica obrigacional. Nesse contexto de consequência, pessoal, não obstante o contrato ele ter sido concluído, observando inclusive todas as disposições contratuais aperfeiçoadas no momento no momento da celebração do vínculo, que é a segunda etapa, as partes ainda devem preservar entre elas, pessoal, um comportamento ético, um comportamento de respeito recíproco entre elas. E isso vai gerar efeitos pós-obrigacionais. E destaco entre esses efeitos o abuso de direito.
Tem também uma outra, que é o exceptio doli, enfim. Nós vamos analisar esses efeitos decorrente da fase pós-obrigacional, pessoal, no estudo da execução do contrato. E aí nós estaremos analisando o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, pessoal, é como se fosse o satélite maior, né? O ponto modal maior para a gente entender os outros contratos. Então vai ser uma aula também extensa, mas vai ser uma aula bastante produtiva, tá bom? Bem, feito isso, pessoal, vamos aqui nesse contexto de consequência. Nós temos que ler alguns enunciados. Vamos ler o enunciado número 24 da JF. Eu vou achar aqui mais rápido, peraí. Vou entrar aqui no internet, não é mais rápido. Enunciado 24 da CJF, primeira jornada de direito civil. Que ele é importante para a gente aqui, só um instantinho. Então vamos lá, pessoal, olha só, olha o que diz o enunciado. Em virtude do princípio, tá para chegar aqui, pessoal, olha só. Em virtude do princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento. Veja que nós iremos analisar pontualmente no que se refere à execução dos contratos, a violação dos chamados deveres anexos. E aí, pessoal, nós podemos destacar nesse sentido de consequência a violação positiva do contrato. Porque, veja, a violação de deveres anexos, ela corresponde à violação positiva do contrato. Por quê? Porque o adimplemento por si só é a conclusão do contrato. Agora, a inadimplência é essencialmente a violação do contrato. A doutrina, por questões outras que não vêm ao caso, preferiu chamar, portanto, de violação positiva do contrato a essa violação dos chamados deveres anexos. Tá? Tem bastante comentado em provas, em concursos. Agora veja, pessoal, isso implica que houve um cumprimento inexato ou imperfeito das obrigações avançadas. Não significa dizer que não houve a conclusão, mas foi feito de forma inexata, foi feito de forma imperfeita. Não foi da forma como se esperava que houvesse o cumprimento do contrato. E aqui, pessoal, um ponto interessante da análise é que pouco importa a existência da culpa. Pouco importa a existência da culpa. Tá? Há um outro ponto crivo de análise, pessoal, é o enunciado 363. É o enunciado 363 da CJF. Eu não lembro se é a terceira ou quarta jornada. Só um instantinho. Eu não lembro se é a quarta. Bem, pessoal, vamos aqui. Olha o que diz o enunciado. Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública. Isso aqui é crucial. Então, falar do princípio da boa-fé objetiva é um princípio de ordem pública. Não significa dizer que tem que estar obrigatoriamente previsto no contrato. Ele está de forma clara, uma espécie de satélite de todos os contratos, envolvendo, regindo, aliás, dando os contornos necessários e indispensáveis, sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Agora vamos tratar de um outro tema bastante importante, que é a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Pessoal, eu quero que você memorize o seguinte macete, olha só. Boa-fé objetiva significa dizer boa-fé mais conduta. Vou repetir. Boa-fé objetiva significa dizer boa-fé mais conduta. Boa-fé negativa, eu quero que você memorize assim. Boa-fé mais intenção. Vou repetir para você. Boa-fé objetiva é boa-fé mais conduta. Boa-fé subjetiva é boa-fé mais intenção. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Então, pessoal, eu posso também entender nesse sentido que a boa-fé objetiva é a exteriorização da manifestação da vontade das partes. Por isso que envolve a ideia de conduta. Para te facilitar entender o raciocínio, vamos aqui no Código Civil e ler rapidinho o artigo 113. O artigo 113. Olha só, pessoal.
O artigo 113 diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Isso aqui dá-nos a entender o que, gente? A forma como você exteriorizada, a forma como foi exteriorizada a boa-fé deve ser levada em consideração o que, gente? Sempre, sempre, sempre a conduta praticada pelo indivíduo. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos para o artigo 422, mais uma vez, que é o cerne do princípio da boa-fé objetiva. Abre aspas, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Agora veja, pessoal, para completar o raciocínio, enunciado 27 da CJF. Olha o que diz. Abre aspas. Na interpretação da cláusula geral de boa-fé, deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as conexões sistemáticas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos. Isso, pessoal, deixa bem claro que a gente trabalha com uma interdisciplinaridade do próprio sistema jurídico. Existe, portanto, uma rede de comunicações entre as próprias disciplinas, entre a própria estrutura do direito. E todas levam em consideração que a boa-fé objetiva é uma cláusula geral, inclusive, pessoal, de ordem pública. Nesse contexto de consequência, vamos aqui analisar a boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva, como eu já havia falado, ela faz referência à intenção das partes, portanto, a dimensão íntima, psíquica, individual, que vai importar, pessoal, na própria realidade jurídica do contrato. Nesse sentido, de consequência, um artigo em cima do 113, que é o 112. Nas declarações de vontade, olha só, pessoal, abre aspas, nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção, aquilo que a pessoa realmente queria que fosse pactuado, nelas consubstanciadas do que é o sentido literal da linguagem. Isso aqui é a referência à boa-fé subjetiva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, vamos tratar aqui de um tema bastante interessante, que é o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. A expressão princípio da relatividade subjetiva dos efeitos contratuais essa expressão subjetiva colocada aqui, é utilizada pelo jurista Pablo Stouza. Mas a maioria da doutrina, ou melhor, majoritária, só usa a expressão princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Seja um, seja outro, tá tudo de boa. Vamos lá. Então, pessoal, o que nós poderíamos entender pontualmente ao princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato? Bem, pessoal, quando você contrata, quando você aperfeiçoa um contrato, você aperfeiçoa o contrato com quem, gente? Com aquela pessoa, objeto, por toda a relação. Você não aperfeiçoa um contrato com o terceiro, porque o terceiro não está ali, pô. Isso, você lembra de forma correlata que está na ideia do próprio consensualismo. Você tem que ter a manifestação de vontade de uma parte, a outra também tem que se manifestar com você. Isso está na própria essência do consensualismo, porque você estabelece uma relação contratual, pessoal, com a parte que você queira estabelecer o vínculo contratual. O artigo 107 do Código Civil, pessoal, abre aspas, e diz o seguinte: a validade da declaração de vontade, a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, porque deve ser fulcrada, pessoal, essencialmente na manifestação de vontade. Agora, pessoal, evidentemente, se as partes elas quiserem dar um contorno de maior segurança nas suas relações, elas podem aperfeiçoar, pessoal, o registro do contrato. Olha só, artigo 221 do Código Civil, abre aspas. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado, por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Porque para gerar efeitos para terceiros, eu tenho que submeter a registro o contrato. Agora, pessoal, existe no sistema jurídico brasileiro duas espécies de contratos. Tá? Havia até, inclusive, uma discussão jurídica deles e tal, mas já está superada. Existem duas espécies de contratos, pessoal, que eles não operam com base no princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Porque o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, veja pessoal, presta atenção, por favor,
Leve em consideração que a produção dos efeitos dos contratos, ela é inter partes. Inter partes. Não se exterioriza, pessoal, para os outros. O cara que está andando na rua, né, ele não tem nada a ver com o teu contrato. Agora, nós vimos, presta atenção, nós vimos que tem contratos que é da tônica dele ter o registro. O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, para o promitente comprador ter direito real sobre o bem assegurado, ele tem que registrar. Você sabe disso. Agora veja, pessoal, não é da técnica legislativa do Código Civil que seja objeto, portanto, do contrato já produzir efeitos para todo mundo. Não é isso. Vimos a situação do artigo 221. Para que haja eficácia erga omnes, tem que ter o registro. Agora, pessoal, nesse sentido de consequência, existem dois contratos que eles naturalmente, é da sua essencialidade, é da sua razão de ser, produzir efeitos a terceiros. São os chamados, olha só, a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro. Pessoal, esses dois contratos são contratos que necessariamente, são bem pequenininhos, rapidinho a gente estuda eles. São dois contratos em que produzem naturais, odiernos, ontológicos efeitos a terceiro. E o terceiro ali faz parte da relação jurídica sem ter manifestado o consentimento. Agora, pessoal, por exemplo, na estipulação em favor de terceiro, se o terceiro não aceitar, aí é outra conversa. Porque artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for virtude de lei. Bem, vamos aqui entender mais ou menos a estrutura, vamos aqui aprofundar de forma adequada, vamos aqui, eu te faço o convite de entender isso aqui, bem fácil, bem tranquilo. Artigo 436 do Código Civil, pessoal, abre aspas. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Traduz, amigo, olha só. Pessoal, no contrato de estipulação em favor de terceiro, nós temos uma pessoa que convenciona com outra pessoa, certo? Para que haja uma certa vantagem em proveito de terceiro. Esse terceiro é um cara que não tem nada a ver no contrato. Então, duas pessoas estão ali conversando, resolvem estabelecer um contrato em que o estipulante solicita, nesse sentido, que seja perante a outra pessoa, dado uma pessoa estranha, terceiro lá estranho, um benefício. E isso é a estipulação em favor. Veja que é em favor. Muito simples aqui, cara. Nesse sentido de consequência, pessoal, há três sujeitos bem claros aí. O estipulante, o promitente e o beneficiário. Agora veja, pessoal, dentro dessa tecnologia, dessa informação, o jurista Carlos Roberto Gonçalves, ele faz um alerta muito... Rapaz, logo no início do livro dele, ele bota logo um alerta. Bacana, olha só. Esse alerta é o seguinte, o estipulante e o promitente, eles têm que ser capazes. Mas o beneficiário não precisa, cara. Não precisa. Quer saber um exemplo? Olha só. Vamos imaginar um contrato de seguro. No contrato de seguro, você pode estipular que o terceiro, um menor, seu filho, seja beneficiado de seguro de vida. Não tem problema. Não tem problema. O que não pode é o estipulante e o promitente serem o quê, gente? Incapazes. Terem impedimento legal. Então, veja, o estipulante e o promitente têm que ser pessoas capazes. Mas o beneficiário não precisa da condição de ser capaz. Agora veja, pessoal, olha que lance interessante. Nesse contrato, não obstante não haver o consentimento do beneficiário, que é o terceiro, esse fica na mercê de aceitar ou não. Ele fica na prerrogativa de aceitar ou não. Então a aceitação, isso já caiu em prova, essa aceitação do beneficiário não está no plano da validade do contrato. O contrato tem existência, tem validade, mas fica o que, gente? A aceitação do beneficiário no plano da eficácia. Então, nesse contrato aqui, pessoal, estipulação em favor de terceiro, a aceitação do beneficiário
fica no plano de eficácia. Cuidado. Bem, pessoal, não significa dizer que esse contrato ele não exterioriza limitações, inclusive legais. Veja, vamos aqui a um artigo bastante peculiar, 793. Olha só, pessoal. Nós vamos interpretar ele na sua literalidade, depois a contrário senso. Olha só, artigo 793, abre aspas, do Código Civil. É válida a instituição do companheiro com beneficiário se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou se já se encontrava separado de fato. Traduz. Pessoal, na sistemática da estipulação em favor de terceiro, não pode, pessoal, estipular como beneficiário o concubino ou a concubina. Não pode. Isso é uma interpretação a contrário senso do artigo 793 com as disposições atinentes à estipulação em favor de terceiro. Então, por mais que seja um contrato de seguro, você não pode estipular em favor de um terceiro sendo concubino ou concubino. Tá? Você não pode fazer aí essa estipulação. Tá? Não há, portanto, a doação do seguro em prol de uma concubina, estando o homem casado. Beleza? Nesse sentido de consequência, volta lá comigo. 436. Bem, o artigo é bem simples. Vou matar aqui logo. Vou ler aqui para vocês. Olha só. Artigo 436 do Código Civil, abre aspas. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipula a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando todavia sujeito às condições e normas do contrato, se ele anuir, o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Artigo 437 do Código Civil, abre aspas, se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Por fim, artigo 438, abre aspas, o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente de sua anuência e da do outro contratante. Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vios ou por disposição de última vontade. Beleza? Bem tranquilo o dispositivo. Não tem muita discussão. Inclusive, os artigos são autoexplicativos. Agora, pessoal, vamos para outra exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais ou relatividade subjetiva dos efeitos contratuais, como prefere Pablo Stouzen. Vamos lá. Promessa de falha terceiro. Isso aqui vocês já ouviram falar, só que não sabe o nome. Pessoal, vamos imaginar pontualmente que determinada pessoa, determinado empresário, ele informa para um grupo a um evento de música em determinado local, e o empresário de um cantor famoso é convidado e diz o seguinte: olha, cara, se tu trouxer esse cantor famoso aí, nós vamos fechar um grande negócio e tal, nós vamos ganhar uma grana. Beleza. Eu me comprometo, olha o que o empresário falou, o empresário que foi chamado, eu me comprometo a trazer esse meu artista aí para esse show. Veja que houve uma promessa, que um cantor iria se apresentar em um show em determinada localidade lá, em determinado município. Então, há um evento sendo organizado e os organizadores desse evento chamou um empresário, que esse empresário é de um cantor famoso no local, na cidade, ou na região, no país. E ele diz: olha, bicho, eu prometo que esse meu cantor aí vai vir, vai cantar, vai arrebentar. Vamos ganhar bastante dinheiro. Beleza. Só que deu uma merda. O cara não foi. O cara não foi lá cantar. Não foi. Qual é a consequência disso? Perdas e danos. Perdas e danos. Então, pessoal, a maioria desses shows, desses eventos, inclusive televisivos e tal, existe a formalização. Pode ser até em conjunto com outros contratos, mas existe a formalização da promessa de falha terceiro. Na promessa de falha terceiro, pessoal, alguém promete que terceiro irá prestar uma obrigação de fazer. Que terceiro irá ali prestar
uma obrigação de fazer. Nesse sentido de consequência, pessoal, se não houver, portanto, a obrigação de fazer ali estipulada por terceiro, aquele que prometeu, no mínimo, vai responder por perdas e danos. Está bem claro no artigo, olha só. Artigo 439 do Código Civil, abre aspas, aquele que tiver prometido falha de terceiro responderá por perdas e danos, quando este não o executar. Parágrafo único, tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente. Depende de sua anuência o ato a ser praticado, e desde que prejuízo do casamento, a indenização de algum modo vem a recair sobre os bens. Então só existe uma ressalva que está no parágrafo único, pessoal, do artigo 439. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outro, se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. Traduz. Pessoal, assumindo terceira obrigação, esse terceiro torna-se o que, gente? Principal devedor. Então, veja. Primeiro existe o quê? Uma promessa que esse terceiro irá fazer o show. Só que se esse terceiro estiver presente ou anuir expressamente com o fato, esse torna-se o que, gente? O devedor principal da obrigação. Esse torna-se o devedor principal da obrigação. Pessoal, estamos aqui finalizando. Vamos estudar, portanto, o último princípio. O princípio da equivalência material. Olha só, pessoal. O que trata o princípio da equivalência material? Pessoal, o princípio da equivalência material é uma coisa bem simples. Só você imaginar uma balança. Uma balança da justiça. Na balança da justiça, nós temos o que, gente? Nós temos uma bacia, né, uma bandeja, que viabiliza o quê? Você colocar peso e a outra, o produto que você quer pesar. Então, traz essa ideia psicológica, né, essa construção mental para o direito. No princípio da equivalência material significa dizer que há um equilíbrio na balança entre contratante e contratado. E você vai encontrar vários momentos no direito, circunstâncias que vão viabilizar o reequilíbrio dessa balança. Por exemplo, numa relação jurídica de consumo, é estampado no Código de Defesa do Consumidor que o consumidor ele é vulnerável. Faz parte, inclusive, da política do CDC. Eu vou ler isso aqui porque é importante. Isso aqui é importante, tá na tua cabeça. Olha só. O artigo 4º do CDC, que é a Lei 8.078/90, diz o seguinte, abre aspas, artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objeto o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção e seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Aí vai. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, há um reconhecimento. O que se faz? O Estado, pessoal, ele reconhecendo por força de lei, o Executivo vai criar uma série de medidas em proteção, inclusive o próprio PROCON. Então, veja, buscando o que, gente? Um reequilíbrio dessa balança que ontologicamente ela é desequilibrada. Um outro exemplo, pessoal, nós temos a relação jurídica de trabalho, né? A relação jurídica de emprego, perdoe-me. Porque trabalho é bem amplo, né? Trabalho avulso, autônomo, mas a relação jurídica de emprego. Nós temos aí o empregado. No empregado, pessoal, existe uma clara vulnerabilidade e, nesse sentido, suscetibilidade de sofrer diversas situações vexatórias, humilhantes, inclusive denegrindo a sua dignidade em relação ao empregador. É questão de lógica mental, não tem como, faz parte dessa lógica. Até porque a gente não está trabalhando aqui com anjos, todo mundo aqui é ser humano. Então, o ser humano sabe como é que é. Então, veja, nesse contexto de consequência, existe o princípio da proteção, que justamente é para dar um plus de proteção ao empregado. Nesse contexto de consequência, temos o contrato de adesão no direito civil. Enfim, tem um monte de situações. Então, o princípio da equivalência, ele traz como inspiração a ideia seguinte, olha, as relações contratuais que produzem efeito interpartes têm que buscar o quê? Um certo equilíbrio entre essas partes. E esse equilíbrio, pessoal, ele é indispensável para a própria lisura das prestações. Para as próprias lisuras das prestações. Nesse contexto de consequência, pessoal, olha o que vai acontecer. Em sendo, portanto, a equivalência material um princípio de ordem, um princípio essencial do sistema jurídico contratual,
ele não pode ser ignorado entre as partes. Nesse sentido de consequência, pessoal, muitos autores falam o seguinte: se há a observância da boa-fé objetiva, se há a observância da função social do contrato, se há a observância, pessoal, colocando lá em cima, da existência digna, dignidade da pessoa humana e outros mais princípios, vai se gerar o quê, gente? Uma razão de ser e de atender à equivalência material. Então, em miúdos, sem muitas delongas, o que significa o princípio da equivalência material? Significa dizer que todo e qualquer contrato tem que buscar um equilíbrio entre as partes envolvidas. Agora, pessoal, eu gosto muito das polêmicas. Vamos lá. O jurista Paulo Lobo, ele entende que o princípio da equivalência material, ele surge, é uma decorrência do Pacta Sunt Servanda. Agora, pessoal, os juristas Pablo Stossi e Rodolfo Gagliano, ambos dizem que o princípio da equivalência material é um desdobramento, olha só como ele usa, intrínseco da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Pessoal, meu ponto de vista é Paulo Lobo, mas você tem que saber as duas correntes. Não tem essa. Tem que saber tudo, porra. Tudo. Você tem que saber tudo, todas as correntes. Não é que tu acha legal, não. Tu vê aqui na minha aula de, ó, eu tenho esse entendimento, mas tem que saber tudo. Então vamos lá. A primeira corrente, a mais clássica, aqui eu concordo, mas tem que saber todas, diz que o princípio da equivalência material é uma decorrência. No livro dele, ele fala decorrência. Decorrência do Pacta Sunt Servanda, da força vinculante dos contratos. Já os juristas Pablo Stossi e Rodolfo Gagliano, aliás, eles só escrevem juntos os dois, eles dizem o seguinte, lá no livro dele: desdobramento, coloca-se na prova, desdobramento intrínseco da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ok? Pessoal, por que o senhor entende que é do Pacta Sunt Servanda? Por questão de antiguidade, por questão de evolução clara e notória do direito. Então, eu trabalho a visão mais conceitual, histórica, desenvolvimento, e ele mais a visão finalística. Cada um com a sua forma de enxergar o direito. Beleza? Ambos os juristas, tá? Por favor, quem sou eu? Ambos estão corretos. Bem, dando seguimento, pessoal, um tema bastante interessante. Eu não coloquei anteriormente para vocês. Eu iria pontualmente tratar com vocês, mas eu não trouxe... Eu não havia, como eu posso dizer, separado um estudo mais específico sobre ele, mas eu vou me dedicar com ele agora com vocês, que é o dirigismo contratual. Ok, pessoal? Bem, vamos tratar, portanto, desse tema bastante interessante, polêmico, tá? Inclusive, houve uma tentativa muito forte por parte do governo estadual, governo federal, de suprimir cada vez mais o dirigismo contratual. Pessoal, a preocupação do dirigismo contratual era quanto, pontualmente, à possibilidade, isso eu estou trazendo uma leitura aqui da Lei da Liberdade Econômica, tá ok? A preocupação pontual acerca do dirigismo contratual era acerca, pessoal, da revisão dos contratos. A possibilidade do judiciário ter a livre possibilidade de fazer revisão dos contratos. Só que, pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês. Os tribunais, em especial o STJ, eles têm sido muito técnicos, muito rigorosos, nas circunstâncias que envolvem o dirigismo contratual. Eu tiro por referência, você vai encontrar no nosso material, as jurisprudências. Então não é uma coisa assim pontual, é geral. Há um pontual casos, inclusive justificados pela própria Corte Infraconstitucional, do dirigismo contratual em certos contratos. Mas que houve realmente uma tentativa de diminuir mais ainda o dirigismo contratual, ceifando mais poder, a capacidade de atuação do judiciário, houve. No meu ponto de vista, pessoal, posso estar errado, mas é o meu ponto de vista, eu poderia dizer que até era uma forma de burlar a Constituição para restringir ainda mais o poder dado ao juiz, que é um poder-dever. Ele tem que decidir o juiz. Ele tem que buscar a composição da lide. O juiz ele tem um poder e dever. Ele tem que julgar de forma justa. Então, eu achei, no meu ponto de vista, aliás, não estou sozinho, mas digo do meu ponto de vista porque eu me responsabilizo pelas minhas palavras,
que houve uma tentativa mesmo sutil, técnica, por meio do executivo e em seguida do legislativo, de reduzir ainda mais, de forma oblíqua, a atuação do judiciário. Infelizmente, é a realidade. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vou trabalhar para vocês primeiro um conceito de dirigismo contratual, tá bom? Deixei aqui já no artigo, bacana. Bem, primeiramente, pessoal, nós podemos entender dirigismo contratual com as situações em que o Estado ele vem intervir no contrato. Ele intervém no contrato. Ora, ele pode intervir no contrato, pessoal, por alguma justificativa maior. Não concorda? A justificativa maior dos juristas, em gerais, é a função social do contrato. É a função social do contrato. A justificativa maior que os livros apresentam é a função social do contrato. Mas eu, pesquisando, encontrei outras referências, eles também apontam, pessoal, a dignidade da pessoa humana, a questão também da boa-fé objetiva, e também já encontrei referências à equivalência material. Então vejam, em regra, o dirigismo contratual tem como ponto modal de referência, de proteção, de preocupação, que as partes devam buscar um equilíbrio entre elas, tudo bem, mas atendendo à função social do contrato. Só que tem autores que apontam também outros elementos, como existência digna, função social do contrato, equivalência material, boa-fé objetiva. Agora veja, pessoal, o contrato ele nasceu para produzir efeitos interpartes. Se o cara quiser que produza efeito para terceiros, tem que botar para registro o contrato. Assim sendo, existe um nexo de eficácia interpartes, claro e translúcido entre elas. Isso vai ressoar, né, a trombona, que deve-se observar o pacta sunt servanda, o princípio do consensualismo, o próprio princípio da equivalência material, o princípio da preservação do contrato, o princípio da probidade, probidade da boa-fé objetiva, o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos dos contratos. Isso tudo tem que estar bem amarrado aqui no centro de relações intersubjetivas, interpartes. Mas em contrapartida, pessoal, em atenção à função social do contrato, nós poderíamos dizer que é o aspecto externo do contrato, a autonomia privada é o aspecto interno e a função social do contrato é o aspecto externo. Nós temos que observar o princípio da socialidade, cuidado com solidariedade, é socialidade, que está ligado com a justiça social. A justiça comutativa ou corretiva, porque ela não é distributiva, é comutativa porque envolve direito privado. A própria ideia de revisão dos contratos. E aí vai surgir teorias como a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, são duas teorias diferentes, tá bom? Só que uma é uma especialidade da primeira, e a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Então veja, vai surgir na parte do aspecto externo tais teorias. Isso vai implantar, portanto, pessoal, as seguintes medidas que eu gostaria que você anotasse no caderno, por parte do juiz, na aplicação do dirigismo contratual. A primeira delas, pessoal, é a imposição contratual. O juiz vai impor, portanto, um contrato, vai impor, portanto, uma vontade. A segunda delas, pessoal, é a imposição ou proibição de cláusulas contratuais. Veja, pessoal, nesse sentido de consequência, nós temos a imposição contratual. E na segunda, eu falei até imposição, desculpa, pessoal, é proibição de cláusulas contratuais. Vou repetir. Peço venha a todos. Muito respeito a todos que estão me ouvindo. Primeira, a imposição contratual. Na segunda, pessoal, proibição de cláusulas contratuais. Proibições de cláusulas contratuais. A terceira, pessoal, é a chamada revisão contratual. Então, vou repetir. Primeira, imposição contratual. A segunda, proibição de cláusulas contratuais. A terceira, a revisão contratual. Beleza? Tá de boa? Tranquilo? Show? Bora. Então, pessoal, imposição contratual. Eu não vou ficar desenhando uma matemática que é dedutiva. Imposição contratual, o Estado impondo, portanto, condições contratuais diante de uma situação lesiva ou de ameaça a direito. Veja aqui, eu posso citar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, gente, o comerciante, ele é obrigado a aceitar o teu dinheiro. Lógico que não vai pegar um dinheiro rasgado lá e entregar para ele, né? Mas ele é obrigado a aceitar o pagamento em dinheiro que você oferta para ele. Agora eu te pergunto, ele é obrigado a aceitar o pagamento em cheque? O comerciante ele é obrigado a aceitar pagamento em cheque?
Pessoal, eu parei um tempo aí de comer muito fast food, tá? Mas na época da faculdade, assim, eu comia muito fast food, tanto que eu era outro pra droga, grandão, grandão mesmo. Eu comia muito no restaurante, no fast food muito conhecido, tal, que não vem ao caso, não vou fazer propaganda. E desse fast food muito conhecido mesmo, de hambúrguer e tal, tem lá uma placa. Se você for, talvez em todos, você vai encontrar ali. Não aceitamos pagamento em cheque. Tá? A placa, inclusive, está vermelho. Ali no shopping, você vai encontrar isso aí. E embaixo tem assim, artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Pessoal, isso me chamou muita atenção. Fazer a faculdade de Direito, né? Aluno de Direito, tudo é curioso. Quando o professor me deu aula de contratos, olha só a loucura. Me disse que tudo é contrato, pô, eu comecei a anotar. Eu tava no ônibus, assim, tudo devia contrato. Rapaz, eu comecei a ver contrato tudo é lado. Então é coisa de. É o frenesi que tá empolgado com a matéria. Então tá lá a placa lá. Não aceitamos cheque. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Aí a mente humana vai ser desse absurdo. Tal. Aí eu fui pesquisar, pô. Claro que não. Porque, pessoal, a Constituição é clara. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas ele não é uma moeda fiduciária, é uma moeda oficial. Não tem curso forçado. Não tem força vinculante de aceitação. Cheque não tem, cara. Cheque não tem. Cheque é uma forma de pagamento. Inclusive, você paga tributo com cheque. Está lá no artigo 162, inciso 1 do CTN. Cheque é uma forma de pagamento, de adimplemento de obrigação. Mas não é a forma econômica que o Estado brasileiro, ou melhor, os Estados, admite como única e exclusiva forma de curso forçado. Só há uma forma de curso forçado obrigatório e positivo quanto à aceitação, que se chama moeda fiduciária. Ou papel moeda, como você preferir, mas tecnicamente é moeda fiduciária. Ou moeda oficial, moeda nacional. Já vi em livros de economia, moeda soberana. Então, pessoal, a moeda fiduciária, o comerciante tem que aceitar. E aí, inclusive, tem as moedinhas. Nessa época eu tinha muito 1 centavo, hoje nunca mais vi 1 centavo. Nunca mais. Agora veja, pessoal, ele não é obrigado a aceitar título de crédito. Nota promissória, duplicata, cheque, letra de câmbio, nada disso. Ele não é obrigado. Nem valor mobiliário ele é obrigado a aceitar como uma ação, papel de uma ação de uma empresa. Ah, mas é bilionário a empresa. Mas ele não é obrigado a aceitar, pô. Ele não é obrigado a aceitar. Agora veja, pessoal, na mesma medida de consequência, não é obrigado a aceitar uma moeda fiduciária estrangeira, por exemplo. Uma moeda fiduciária lá da Coreia do Sul. Né? Um iene, uma libra esterlina, o dólar americano, o dólar canadense, e aí vai. Não é obrigado, pô. Não é obrigado a aceitar isso aí. Né? O peso, não é obrigado. Por que isso? Porque a moeda brasileira tem curso forçado no Brasil. Agora veja, em determinados tipos de contratos, você aceita a moeda estrangeira. E aí é uma outra história, matéria de direito empresarial, que eu vou ensinar para vocês em Empresarial 2. Tá? Aliás, eu já expliquei isso, só não gravei a videoaula. Beleza. Em contrapartida, eu vou te dar um outro exemplo aqui para você entender acerca da imposição contratual. Porque, veja, se for comprovado que o comerciante não aceitou o dinheiro, o Estado vem e intervém e diz, não, você vai aceitar essa forma de pagamento. Nem que o cara tenha que se valer da consignação em pagamento. Outra situação interessante do direito, pessoal, vamos imaginar uma escola, isso já teve um certo tempo atrás, uma escola que só aceitava o indivíduo matricular seu filho se desse uma olhada na declaração de imposto de renda. Ou outra situação ainda mais chula, só poderia aceitar, eu até coloquei isso no meu livro, para ficar mais absurda a matéria, para o aluno entender bem, só aceitaria se o indivíduo apresentasse a CTPS assinada, ou a declaração de imposto de renda. Então, pessoal, são tipos de colocações que não podem ser aceitadas ou aceitáveis para que haja o aperfeiçoamento do contrato. Então, nesses casos, o Estado vem pelo dirigismo contratual e impõe. Porque ele não está só vendo o indivíduo, mas também está vendo o que, gente? Toda a sociedade, toda a função social do contrato. Bem,
No segundo ponto, eu falei para vocês a tal proibição de cláusulas contratuais. A proibição de cláusulas contratuais. Tem a mais conhecida de todas, pessoal, que a gente trabalha muito em sala de aula. São duas, né? A do 424 e do 426. Eu vou trabalhar primeiro do 424. Olha só, pessoal. Artigo 424 do Código Civil Brasileiro. Abre aspas. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulam o que, gente? Renúncia antecipada ao direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, ninguém vai aperfeiçoar um contrato em que não seja um direito seu. Ninguém vai, olha, para você fazer parte desse contrato, você tem que renunciar a um direito seu. Isso não existe, cara. Tá? E a legislação ela é bem clara. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem. Deixa eu colocar aqui melhor, peraí. Nos contratos. Sai daí. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Também, pessoal, é nulo você estipular um contrato, pessoal, ou melhor, o chamado pacto sucessório ou convirna. O que é isso? É você celebrar um pacto com sua herança. O pacto acessório, ou pacto sucessório ou convirna, ele é nulo no sistema jurídico. Viola os artigos 104.2, 166.2 e está no artigo 426. Você não pode negociar uma herança sua com terceiro. Não pode. Artigo 426 do Código Civil, abre aspas, não pode ser objeto de contrato herança da pessoa viva. Isso, categoricamente, pessoal, é proibição de cláusulas contratuais. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, revisão contratual. A revisão contratual, que é a terceira etapa da nossa aula, eu já trabalhei com vocês. Eu falei para vocês das situações em que envolve fato superveniente, em que o Estado vai, portanto, realizar a revisão contratual, seja previsível e imprevisível. E aí eu citei para vocês as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva. A teoria da imprevisão, nesse sentido, pessoal, e com a onerosidade excessiva, trata-se da cláusula res sic stantibus, sendo registrados no Código Civil. Tem juristas que entendem que a onerosidade excessiva também se incide no Código de Defesa do Consumidor, mas é um posicionamento minoritário, respeitado e muito, mas é um posicionamento que nós não vamos seguir. Inclusive, não traduz a jurisprudência da STJ atual. E temos também a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que é aplicada no CDC. Tá? Bem, pessoal, e por fim, ainda na revisão contratual, as situações que agem a violação da existência digna, da própria função social do contrato e da boa-fé objetiva. Então, repetindo a última parte, revisão contratual, que é o último tema do dirigismo contratual, e aí eu encerrei meu material. Trata-se do fato superveniente, que são as teorias da imprevisão ou onerosidade excessiva para o Código Civil e as teorias da base objetiva do negócio jurídico para o CDC. E situações que envolvam a violação à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana e a função social do contrato, em que autoriza a revisão contratual. Pessoal, no que tange especificamente a execução do contrato, inclusive a inadimplência contratual, que vai suscitar a revisão, resolução do contrato, nós vamos estudar com base no contrato de compra e venda. Nós vamos fazer toda uma análise do contrato de compra e venda. Pessoal, eu finalizei a unidade número 1, vou para a unidade números 2 e 3, que tratam, portanto, dos contratos em espécie. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada, vocês terem cedido o seu espaço de tempo para me ouvir, para estar aqui comigo, aprendendo comigo, a gente compartilhando, crescendo, dividindo. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, tá? Meu muito obrigado a todos vocês, tá bom, meu povo? Muito obrigado mesmo. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.